Bom dia, bom dia. E pede ovelha, agindo com... Começando o nosso Café com Propósito em horário diferente. Vamos conversar? Vou colocar aqui, ó, o conflito silencioso. Gente, essa música tá fazendo parte dos meus dias. Todos os dias eu acho que eu ouço essa música. Vocês já ouviram? Da Juliane Souza. Vou colocar aqui a palavra-chave, que tem uma surpresa para vocês hoje. Ei, maravilhosa! Muito bom dia! Vamos aí, esperando no Instagram. Convidar as pessoas para nossa live. Gente, ó, eu tô descamando, tá? Tô descamando. Tá com filtro, vocês não estão vendo, mas eu tô parecendo trocando de pele, assim, igual cobra. O que a gente não faz, né? Os meninos lá na igreja estavam me perguntando: o que é isso, Karina? Porque aqui tá bem escuro, né? Aí eu falei, isso aqui é estratégia de gente velha que quer parecer mais nova, entendeu? Aí a gente tem que fazer peeling pra pele da gente ficar mais jovem. Né, Arlete? Me conta aí. Vamos lá, gente, vamos começar. Vou chamar aqui algumas pessoas para estar conosco. Você chama aí também. Chamar todo mundo. Eu quero chamar uma galera. Quem tiver disponível, venha. Vou chamar algumas pessoas aqui. Vamos ver quem vai estar ao vivo, quem vai poder participar conosco. Espero que vocês estejam. Eu tô pensando, sinceramente, em mudar esse horário do café. Exatamente. Então, vamos lá, queridas. É o seguinte. Estão todas bem, né? Você tá bem? Você que tá assistindo a gravação, você que tá aqui ao vivo. Se você tá aqui ao vivo, aproveita, pega esse aviãozinho, compartilha com o maior número de pessoas. E aí, Maria Helena, seja bem-vinda. Bora trazer gente pra gente conversar sobre... Quero contar pra vocês um conflito silencioso que nós mulheres estamos passando e a gente precisa sair disso urgente. Que eu tenho uma convicção de que você pode estar passando por isso e eu estou aqui para te alertar. Por isso que a live é urgente, tá? Bora! Ei, Ellen, seja bem-vinda. Bruna, seja bem-vinda, querida. Então, bora começar. Me fala aí, de qual cidade você está me assistindo? Conta pra mim, qual cidade que você está assistindo? Eu quero saber aí. Ellen, seja bem-vinda. Qual cidade que você está assistindo? Gente, hoje vocês vão sair daqui com uma clareza sobre a vida de vocês. E eu vou dar um presente para quem ficar no final, porque realmente essa semana vai ser uma semana de romper. A gente vai romper com as coisas que estão travando a vida da gente. Esse é o meu compromisso. Ei, Amanda, seja bem-vinda. Magna, então bora lá. Me fala aí de qual cidade você está me assistindo. Caçapava. Eu sempre esqueço que é Caçapava a sua cidade, Arlete. Então, bora, me fala de qual cidade você está me assistindo. Eu quero falar sobre um conflito silencioso que está impactando a vida de homens e mulheres, não é só de mulheres. Então, Douglas, seja bem-vindo. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, então, pra gente começar, enquanto você tá me contando aí de qual cidade que você tá me ouvindo. Se você ainda não me segue, começa a seguir o perfil. Aqui a gente fala sobre vida, carreira e negócio com propósito, né? A gente fala sobre como que a gente vive uma vida com mais leveza e prospera sem ter que adoecer no caminho. É esse aí o meu objetivo, te ajudar a transformar o seu potencial em potência no mundo, você impactar a vida das pessoas e ser mais feliz, sem tanta dor e esforço, né? Sem adoecer. Mas vamos lá. Me fala aí de qual cidade que você tá me ouvindo e já engata aí na pergunta que eu vou te fazer. Você vai colocando aí a resposta, tá? E eu quero que você responda sem pensar muito, ok? Responde a primeira coisa que vier na sua cabeça, combinados? O que significa hoje? O que significa sucesso pra você? Em uma palavra aqui no chat, nos comentários. O que significa sucesso pra você? Escreve aí pra mim. Ó, você vai escrever assim: sucesso é... Aí você vai colocar. Quem é das antigas, a gente tinha umas figurinhas, né, que chamava Amar é, que eram uns bonequinhos, que eram 2 menininhos. Gente, denunciando idade. E pra você que ainda não me conhece, que tá chegando aqui agora, fique em paz.
Eu estou descascando porque eu fiz um peeling. Que as pessoas às vezes vão falar, o que é isso na cara dela, né? Então vai lá. O que é sucesso pra você? Gente, é muito importante essa resposta, tá? Eu sei que você tá aí, de repente, fazendo almoço, no trânsito, mas não deixa de ouvir tudo que eu... Essa live vai ser rápida, mas não deixa de ouvir. Eu quero trazer uma percepção. Ó, sucesso é ter paz, Maria Helena colocou. Coloca mais aqui, gente. Vamos lá, bora. Gente, fica aqui comigo. Vem pra cá. Hoje eu quero sair... Quero te mostrar que você talvez está vivendo um conflito aí na sua vida por conta de um conflito silencioso. De algo que você não tá percebendo. Escreve aqui. Que é sucesso pra você? Sucesso é ter paz? É ter mais dinheiro? É ganhar mais dinheiro? É ter mais tempo? Vamos lá, passar tempo com a família? É determinação? Ok. Escreve aí. E eu sei que cada um vai escrever uma coisa diferente, porque o significado de sucesso para cada um de nós depende da nossa construção. Ei, Fê, seja bem-vinda. O que é sucesso para você, Fernanda? Escreve aqui já de uma vez. O que é sucesso para você, gente? Presta atenção, gente. Presta atenção, fica aqui comigo. O significado das palavras são muito importantes para aquilo que nós estamos buscando alcançar. Ei, Jordânia maravilhosa, seja bem-vinda. E eu quero falar com vocês sobre esse conflito silencioso que nós estamos vivendo, que está impactando a vida das mulheres, adoecendo mulheres, e vocês precisam estar atentas. Então, o que é sucesso para você? Responder essa pergunta vai dizer muito sobre o que você tem buscado viver e sobre a sua própria identidade. Responde aqui para mim. E já vai, pega o aviãozinho e convida as amigas também para participar. Bora lá. Ó, já colocaram aqui, sucesso é ter paz, sucesso é determinação, sucesso é o que para você? Ter tempo com a família, viajar, é fazer mais dinheiro, é ser reconhecida, é cuidar mais da saúde, sei lá, o que é? Fala pra mim. Por que eu tô te perguntando isso, gente? Porque sucesso não tem significado igual pra todo mundo. E se não tem significado igual pra todo mundo, por que é que nós às vezes estamos buscando sucesso como todo mundo tá falando? Ó, a Ellen colocou, sucesso pra mim é conseguir conciliar a vida cotidiana com a vida espiritual. Excelente, é isso aí. É muito importante essa clareza, gente. Sem clareza, a vida não acontece. Então vamos lá, vou fazer outra pergunta, enquanto vocês vão respondendo. Quantas de vocês sentem que trabalham muito pra alcançar alguma coisa, mas às vezes alcançam e mesmo assim não se sentem realizadas e felizes? Levanta a mão e fala eu. Quantos de vocês aí colocaram alguma coisa, estão vivendo, alcançam as coisas, mas mesmo assim parece que não encaixou, não estão se sentindo felizes? Fala pra mim eu aí. Ó, a Pires, que eu não sei o nome, pra mim sucesso é ser feliz no que faz. Ok, isso aí. Tá vendo, gente? Como o significado de uma palavra é muito diferente. A gente não teve nenhuma resposta igual aqui. Olha só. Por que eu tô te fazendo essa segunda pergunta? Porque eu resolvi fazer essa live hoje, eu nem ia fazer live hoje, Café com Propósito, que a gente faz toda terça-feira, às 9h07 a gente faz. Por conta, assim, eu tô na semana de descamação do peeling, tá, fica desconfortável, mas eu precisava vir falar com vocês por conta de uma fala que ficou ecoando. Inclusive, eu fiz um post lá sobre isso, de uma seguidora minha, ex-aluna, que falou o seguinte: Karina, eu fiz uma postagem, né, e dentre algumas postagens ela colocou assim pra mim: vê se faz sentido pra você, se falar, você vai ser... Qual que é o nosso combinado? Contrapartida aqui, porque eu entrego um conteúdo profundo, gratuito, você pega o aviãozinho, chama todo mundo da sua galera, porque eu não vou chegar neles, né, eu conheço a sua galera, então você chama eles pra vir. E dessas mulheres, às vezes, que vão vir, algumas vão ficar no meu perfil, e aí eu posso contribuir mais com elas. E a segunda coisa é, toda vez que fizer sentido algo que eu tô falando, você bate o dedo aqui, curte com o coração ou o emoji do foguinho. O emoji do foguinho é a nossa comunicação simbólica. Quando você coloca um foguinho, eu entendo que tá fazendo sentido pra você. E aí eu continuo. Porque se não estiver fazendo sentido, gente, a gente nem continua a conversa, tá? Mas vamos lá. Uma seguidora minha colocou numa postagem o seguinte comentário, que eu falei com vocês essa semana: Karina, eu não posso reclamar da minha vida. Ela já participou da comunidade e ela falou: Karina, eu não posso reclamar da minha vida, mas eu não consigo também dizer que eu estou feliz.
Quem se sente assim, fala eu, ou coloca um foguinho. Olha só, olha que profundo. Tem muitas camadas nessa colocação dela, mas a gente vai trabalhar com algumas coisas. Ela falou assim, eu não posso falar, eu não posso reclamar da minha vida, presta atenção, mas também eu não consigo dizer que eu tô satisfeita, que eu tô feliz. E isso acendeu uma luz pra mim, por quê? Porque eu já vivi nesse lugar. Quando eu li isso, eu não vi ali uma mulher ingrata, eu não vi uma mulher reclamona, mas eu vi um sintoma e uma percepção, uma sensação que eu já vivi há alguns anos atrás, 10 anos atrás para ser mais específica. Talvez esse seja um conflito que está acontecendo com você, que a gente chama de conflito silencioso. O que significa isso? É possível a gente construir uma vida boa e mesmo assim sentir um vazio. Sentir que alguma coisa não está fazendo sentido. Sentir que a gente não tá feliz. E pior, a gente pensa nisso e isso nos gera culpa. Que é o que tá acontecendo com essa seguidora minha. Tá? Eu vou dar o nome dela de Joana, porque eu não vou expô-la. Mas a Joana falou pra mim, Karina, eu não posso reclamar da minha vida. Ou seja, tá tudo bem. Todo mundo olha pra minha vida e acha que tá tudo bem. E eu olho e vejo que eu tenho as coisas, né? Ela tem três filhos, ela é casada, ela já fez a transição dela, tá trabalhando com o que ela quer, ela tá no processo de transição, mas ainda não conseguiu fazer, né, deixar o CLT e começar o negócio dela, que é o que ela tá buscando, mas ela fala, mas eu não consigo dizer que eu estou feliz, e isso gera nela muita culpa. Vocês já sentiram isso? Ó, Michelle colocou aqui um foguinho, e você já percebeu isso? Por quê, gente? É muito possível você tá ticando o sucesso aí de acordo com as pessoas. Você tem uma casa, você tem um carro, você é casada, você tem filho, você tá na igreja, você tem um trabalho, ou tem um negócio, e mesmo assim sentir que tá faltando, tá desencaixado. E isso não tem a ver com ingratidão, nem com falta de fé, nem com falta de contentamento, que é o que a gente aprende dentro da igreja, por exemplo. Tem a ver com uma pergunta que muitas vezes a gente não faz. Presta atenção. O sucesso e a vida que você tem, ou que você está buscando, é realmente seu? Para a mulher que você é hoje. Para a mulher que você é hoje, o que você está buscando quanto sucesso, ele é realmente seu, esse objetivo? Ou você está tão no automático ou tão necessitada da aprovação dos outros que você está buscando realizar e ter coisas que não te preenchem. Então, no caso da Joana, que é essa aluna minha, seja bem-vinda, Elevare, seja bem-vinda as outras que chegaram. Ela é uma pessoa que tem consciência de quem ela é hoje, porque ela já passou pela comunidade. Mas ela ainda não tem um trabalho ou um negócio que expresse quem ela é no mundo. Então, quando eu pergunto pra você o que significa sucesso pra você, é importante que você guarde essa resposta e não muda ela ainda, porque no final da nossa conversa, você vai fazer essa pergunta de novo e talvez mude a resposta. E no final dessa nossa live, eu vou te dar um presente que você vai ter a oportunidade de sair desse lugar, tá? Então, vamos lá. Eu no início, para quem chegou aqui depois, já coloca aqui, já compartilha com as amigas, já coloca foguinho. Eu fiz uma pergunta. O que significa sucesso? E aí, algumas pessoas responderam: paz, determinação, é você fazer o que ama, é você poder equilibrar a vida pessoal com a vida espiritual. Para algumas é dinheiro, eu não sei o que é. Mas a gente fala que é sucesso de acordo com aquilo que nós aprendemos que é sucesso. Então, o que você aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, que significa ser sucesso? Porque se você não é uma mulher que está consciente, está vivendo automático, com certeza você está buscando sucesso, olhando para aquilo que eles falaram que era sucesso, ou para o que as pessoas falam, porque você não é uma mulher que está acostumada a tomar as decisões de acordo com aquilo que faz sentido para você. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Há 10 anos atrás, eu comecei um processo de desconstrução, gente, profunda. Eu comecei a acessar, há uns 10 anos atrás, lugares, pessoas, conhecimentos que estavam totalmente fora do que era comum para mim.
Eu conheci pessoas muito disruptivas e eu comecei a buscar conhecimentos muito diferentes daquilo que eu estava ali no meu dia a dia de uma empreendedora que estava consolidada. Mas por quê? Porque olhando para minha vida, e olha ver se você se reconhece, de fora, minha vida tava tudo legal. Eu tinha um negócio que a princípio as pessoas achavam que era super bem sucedido, que era uma franquia. Eu tinha o reconhecimento das pessoas como amiga, como filha, como líder no meu ministério, sabe? Eu tinha estabilidade, não me faltava nada, meu marido trabalhava, era o provedor, eu também trabalhava, eu tinha recurso. Eu era casada, não, eu sou casada, né? Mas eu era bem, né? Estava bem casada, tinha as minhas filhas, ninguém tava com problema, sabe? Eu não tinha nenhum elemento na minha vida, diferente de muitas de vocês, que eu olhasse e falasse, isso daqui, olha, tá acabando com a minha vida. Isso aqui é um desafio enorme pra mim. Não. Então, quando eu me parava e me sentia, e eu ouvia algumas coisas que eu estava ouvindo, e aquilo confrontava comigo e falava, gente, eu não tô feliz. Gente, essa minha vida não me satisfaz. Aquilo me gerava uma angústia, uma culpa muito grande, porque aos olhos dos outros, tudo que eu construí era sucesso. A Karina venceu. A Karina é ótima. Mas aí eu comecei a perceber esse incômodo. E eu não sabia explicar. Por isso que eu falo que é um conflito silencioso. Você pode ser uma mulher que está com um desafio muito claro, mas pode ser uma mulher que parece que está tudo dentro dos conformes e mesmo assim você está insatisfeita. Não era tristeza, sabe, gente? Não era ingratidão que eu senti, não é o que a Joana sente. Quando ela falou comigo, Karina, eu não posso reclamar da minha vida, mas eu ainda não posso falar também que eu sou feliz, era exatamente o lugar que eu estava há 10 anos atrás. Né, Angélica? Ô, Adi, querida, maravilhosa, seja bem-vinda, Aline, que mais entrou aí, gente? Sejam bem-vindas, viu, todas, Josi. E vai falando, o sucesso que você alcançou hoje, ou para qual você tá caminhando, de verdade é seu. Gente, eu tinha uma sensação de que eu estava vivendo uma vida que não me representava. Sabe? Como se alguma coisa tivesse desencaixada. Então, alguma coisa mudou dentro da Joana e mudou dentro de mim há 10 anos atrás e não tinha mais como a minha vida ser igual. E essa crise interna que nos move, sabe? Que primeiro gera desconforto e depois tem que nos mover para algum lugar, porque se esse desconforto que você está sentindo aí, quem está vivendo isso, se isso não gerar um movimento para você, para uma mudança de vida, de carreira, de trabalho, ou seja lá o que for, esse desconforto ele cresce dentro de você, ele aumenta e ele alcança as áreas onde você está inserida e a sua saúde, que foi o que aconteceu comigo. A Joana, eu já busquei ela, já conversei com ela, já marquei uma call pra gente poder alinhar e talvez trazê-la pra mentoria. Porque esse desconforto, se você tá sentindo, você precisa fazer alguma coisa útil, prática, efetiva com esse desconforto. Para que não aconteça o que aconteceu comigo, que eu tive que adoecer para parar e falar, ok, deixa eu olhar para os sinais, deixa eu olhar para esse desconforto, deixa eu olhar para essa insatisfação e o que eu faço com isso? Entende? E aí foi todo esse movimento que fez com que Deus ampliasse a minha visão. Eu percebi, gente, a partir de 2016, eu ampliei a minha visão, ampliei a minha mente, eu saí do meu mundinho. O meu mundinho de zona de conforto que estava totalmente desconfortável. Eu percebi que o meu mundo era pequeno. A minha visão era limitada. Sabe? Eu achava que viver com propósito, que propósito já era uma palavra que pra mim fazia parte, era fazer o que precisava ser feito, sabe? Eu cresci, casei, tive filhos, estou na igreja, tenho um negócio e tal. E não é. Não é. Então eu quero te dizer que o desconforto que está aí no seu coração e essa angústia, ele precisa te mover para alguma coisa que faça diferença, para algum novo, para um novo caminho. Então eu achava nessa época, qual era o sucesso que eu buscava e tentava ticar? Ser reconhecida, ser validada. E então eu era a pessoa que não dizia não pra ninguém. Eu era a pessoa que fazia tudo pra todo mundo. Por quê? Ser validada e ser reconhecida era a minha métrica.
Ei, Roberta, seja bem-vinda. Olha que honra. Paula, seja bem-vinda. E eu quero te dizer que você precisa investigar se o sucesso que você está buscando é seu ou se ele responde a algo que você aprendeu na sua família ou algo que as pessoas dizem para você e você continua fazendo, buscando isso de forma automática. Para mim, Karina, que acredito que existe um propósito para todas as pessoas e um plano perfeito de Deus, que é bom, perfeito e agradável, e que esse plano ele permite que a gente viva em paz e tenha prosperidade, sucesso tem que ser fiel a isso. Sucesso tem que responder a um propósito que não é só um propósito objetivo do mundo humano. Ele precisa responder a um propósito que faça sentido para a minha vida, olhando para a minha identidade, para a minha história, para o que eu sei, para as minhas habilidades, mas também responde a um propósito de Deus, onde pessoas vão ser impactadas com o que eu sou, com o que eu carrego. Isso para mim é sucesso. Estar no centro da vontade de Deus e responder a esse propósito usando quem eu sou. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Nesse processo de 2016, 2017, que eu fiz que eu tive que fazer mais uma transição de carreira, eu fiquei 1 ano no desconforto, até adoecer, até ter transtorno de ansiedade, eu achei que eu precisava mudar de profissão. Como eu já tinha achado quando eu abri mão de ser farmacêutica e bioquímica e comecei a empreender. Né? A primeira coisa que eu fiz foi montar uma loja de roupa, tá? Ei, Luísa, seja bem-vinda. Ah, grávida mais linda de todo o tempo, gente. Ah, seja bem-vindo aí, você que está sendo gerado nessa barriga maravilhosa. Mas o problema não era a profissão. Presta atenção, o problema não é a profissão. O problema não é a sua profissão. O ambiente, ele pode cooperar para essa sua insatisfação, para esse seu desconforto, para adoecimento, inclusive? Pode. O problema é que, na verdade, aquilo que nós estamos fazendo, ele não faz parte mais da mulher, não faz sentido mais para a mulher que você se tornou. O problema é que eu tinha me perdido a conexão comigo mesma. E quando isso acontece, qualquer lugar parece errado. Porque o vazio não está no trabalho, o vazio não está na carreira, o vazio não está no negócio, ele está dentro de você. Faz sentido, gente? Então eu comecei a fazer uma pergunta para mim. Por que eu quero tanto isso? Eu lembro direitinho, gente, nós montamos a pizzaria em 2016. Eu querendo ter um negócio bem sucedido, para que todo mundo visse que eu tinha um negócio, que eu era empresária, montei a pizzaria. Não era o que eu queria, mas era o que surgiu, meu marido quis, a gente montou. Eu lembro direitinho, em 2016, quando eu montei, nos primeiros meses, aquele entusiasmo e tal, na metade do ano, que eu comecei a ter os sinais mais fortes de ansiedade, porque eu vi que aquela rotina, eu tinha montado um CLT para mim mesma, eu comecei a tentar buscar o que poderia mudar, e eu não conseguia achar, porque sozinha, às vezes, a gente não consegue trazer luz a essas informações. Eu lembro direitinho, eu participei no final do ano de uma conferência missionária e lá eu conheci pessoas muito diferentes de mim que faziam coisas para o reino, né? Que tinha a ver com a questão, era da minha igreja. Eu comecei a ver pessoas que tinham negócios e que faziam coisas que eram totalmente disruptivos e que fizeram transições de carreira e que eram extremamente felizes, mesmo morrendo de trabalhar. Eu falei, peraí, eu tenho que olhar isso. Eu montei um negócio, eu não tô feliz. Mesmo tendo o resultado, as pessoas falando, não, que legal, a Karina agora ganhou na vida. Eu falava, não, tem uma coisa desencaixada. E aí eu comecei, por que eu quis tanto montar um negócio? Por que eu queria tanto esse tipo de sucesso? Porque uma coisa, gente, é buscar prosperidade. Entende? E aí eu quero fazer uma intervenção. A prosperidade, ela é natural. A gente pode buscar dinheiro. Eu busco dinheiro. Prosperidade é natural. Ela é a consequência de você estar fazendo o que veio para fazer de uma forma excelente com os recursos que você tem. Só que nós aprendemos que ter dinheiro é a muito custo, muito trabalho, muito sacrifício. A gente
aprendeu que para você ser uma pessoa considerada bem-sucedida e próspera, você tem que ser uma pessoa reconhecida, validada, aplaudida. Só que é diferente buscar ser uma pessoa próspera e buscar aprovação. Entende? Uma coisa é você trabalhar para provar o seu valor, para alcançar coisas e trabalhar para servir. Então, essas percepções, elas foram mudando a forma como eu enxergava a mim mesma e aquilo que eu fazia. Então, eu descobri aí que muitas das metas e objetivos que eu estava buscando eram alimentados pelas minhas feridas emocionais. Eu queria reconhecimento porque a aprovação era muito importante para mim, porque uma das minhas maiores dores é o medo de ser abandonada, de ficar sozinha. Eu queria mostrar que eu era capaz e queria ser validada pelas pessoas, porque outra dor que eu tenho muito grande é de ser reconhecida e ser perfeita. Isso é muito diferente de viver propósito. Eu tenho uma premissa e eu vou falar com vocês que eu acredito muito. Todas nós somos formatadas, a nossa identidade, a nossa mente, a forma como a gente enxerga a vida das pessoas, com base em algumas feridas. Né, Vivi? Todas nós. Desde que a gente é gerado, presta atenção, até determinada idade, 7 anos talvez, nós somos marcadas na nossa vida e no nosso corpo com alguns medos que isso registra em nós uma forma de pensar a vida e de viver. As minhas marcas são do abandono e dessa busca por ser perfeita, com medo de ser preterida, né? Por outra pessoa, ser trocada. De algumas vai ser o medo da rejeição. E aí você vive uma vida buscando ou evitando ser rejeitada, e aí tem um padrão de funcionamento e comportamento. E até o sucesso que você busca tem a ver com essas feridas. Então, por exemplo, ontem eu estava fazendo um atendimento na mentoria e é uma pessoa que trabalha muito. E eu falei com ela, por que é que você trabalha tanto? Vamos analisar. Aí a gente fez uma investigação e aí o que a gente começa a perceber? Que o trabalhar 12, 14 horas por dia desesperadamente não era porque ela queria ser próspera, mas é porque ela estava fazendo isso para não faltar mais. Porque o medo de escassez que ela tem é enorme, por conta da experiência dela. Então talvez você está buscando um sucesso financeiro, ou de colocação, ou de status, e você diga que está fazendo isso pela sua família. Acho lindo as pessoas pegar a foto, como a minha aqui, ó, e falar assim, esses são os meus porquês. Quais são os seus porquês? Quando a pessoa fala, por que você busca esse sucesso? Você fala, esses são os meus porquês. Será mesmo? Será que são os seus porquês mesmo? Será que é por causa da sua família, dos seus filhos viverem uma realidade diferente, terem conforto e realizações? Ou porque você está desesperada, buscando a aprovação dos outros, para que as pessoas vejam que você é bem-sucedida? Será que não é um medo de faltar, de decepcionar, de desagradar, de não ser boa o suficiente, de depender, sabe? O medo de ficar sozinha, percebe? Eu gabaritava síndrome, a de Salvador e a de Boazinha, gente, lá há 10 anos atrás, há 8 anos atrás também, que eu tava no processo, por causa desses medos. E aí eu não falava não, eu era aprestativa. Todo mundo podia ter minha atenção. Eu lembro uma vez eu tava correndo por causa de um projeto, fazendo 1000 coisas. E eu lembro que uma amiga minha, que eu amava muito e amo muito ainda, tava doente. Eu larguei tudo pra fazer uma sopa e entregar pra ela. Aí as pessoas olham e falam, Karina é maravilhosa. É sim, isso é maravilhoso eu poder fazer isso. Mas não sacrificando o que precisa ser feito na minha vida, na minha rotina, que vai me levar a cumprir o meu propósito nessa terra. Eu tô muito ocupada hoje vivendo meu propósito, gente. Dá vontade de desistir às vezes? Claro que dá. Às vezes o resultado não chega do jeito que eu queria? Claro. Isso faz parte da vida, picos e vales. Só que eu sei o que me ocupa, eu sei onde eu tô ocupando meu tempo. São muitas camadas. Enquanto você não olhar para essas camadas, você vai continuar acreditando que o desempenho e a performance tem a ver com o propósito. Não tem. E eu falei que eu tinha uma premissa, né? Eu tenho uma premissa no meu trabalho que eu falo o seguinte, para mim, Karina, o segredo de uma vida plena e feliz e de você prosperar de forma mais leve é você aprender quem você é
destravar do que tá te limitando e aprender a expressar quem você é e o seu propósito naquilo que você faz. Essa é a premissa do meu trabalho. E por quê? Porque eu aprendi que não adianta você alcançar o que o mundo diz que você tem que alcançar, os seus pais dizem que você tem que alcançar, o seu marido fala. O meu marido falava comigo, você tem que fazer, você é tão inteligente, você estudou tanto, eu fiz 5 anos de faculdade, 2 anos de pós-graduação, sou formada em curso técnico, então eu tenho uma vasta carreira aí no âmbito de controle de qualidade, saúde, né? Eu sou farmacêutica e bioquímica, sou técnica em laticínios, trabalhei com 3 anos como corretora de imóveis, então eu já fiz tanta coisa, gente, mas sempre buscando um lugar que preenchesse o meu vazio, que era estar desconectada da minha própria identidade, vivendo, olhando para os outros. Toda vez que você olha para os outros, querendo agradar os outros, comparando-se com os outros, você sai do seu lugar. Saiu do seu lugar, você perde sua força. Saiu do seu lugar, você não vive o seu propósito. Entende? E aí tem um texto que eu quero deixar para vocês, que a gente já tá caminhando para encerrar, e eu vou dar um exercício e um presente para vocês. Lembra que eu falei que as feridas emocionais nos marcam e elas fazem com que você enxergue a vida de determinada forma, e isso também tem a ver com o sucesso que você busca seguir? Hoje, às 19 horas, nós vamos ter uma roda terapêutica na comunidade Mulheres Vivendo de Propósito. É um bônus de entrega para elas. E eu vou abrir para algumas pessoas participarem ao vivo. Se você quer olhar para suas feridas emocionais, entender como isso está impactando a sua autoimagem e a busca do seu sucesso, se você quiser participar dessa roda, eu vou abrir para você participar da seguinte forma. Tem um grupo, que é o meu grupo Alinhadas. Tá na minha bio, mas você pode mandar para mim a palavra chave de hoje. Por quê? Além de hoje você poder participar ao vivo, não fica gravado para você, só para as alunas, mas você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre isso. Eu quero que você participe da nossa sala secreta da semana que vem, onde nós vamos aprofundar sobre a coragem de ter o seu sucesso. Na nossa sala secreta, nós vamos falar sobre como viver um sucesso que faz sentido para você, tá? Presta atenção. Mas tem um texto que ele fala muito ao meu coração e que tem a ver com o que nós estamos falando. Por quê? O que adianta você estar aí correndo atrás, fazendo 1000 coisas, 1000 cursos, 1000 movimentos para ter um sucesso, e aí você vai alcançar isso como a Joana e vai falar assim, Karina, eu não posso reclamar da minha vida, eu tenho um trabalho, eu tenho minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho saúde, mas eu não posso falar que eu tô feliz. E aí você olha pra isso e fala, essa mulher é ingrata. Não, gente. A ingratidão e o contentamento não tem a ver com isso. Também tem para algumas pessoas. Mas no caso dessa mulher, é o fato de que aquilo que ela está vivendo, o sucesso que ela alcançou, ainda não configura o propósito da vida dela. Se você estiver vivendo uma vida desconectada da própria identidade e não compreender o propósito, chamar de Deus para você e continuar vivendo a sua vida no automático, sempre haverá um vazio, uma insatisfação e tudo que você alcança com muito custo, ainda assim não vai preencher. Mateus 8:36 é a palavra que eu tenho para vocês. Presta atenção. Aí você fala, a Karina tá falando isso porque ela já alcançou um sucesso. Tem muitos sucessos aí que eu não alcancei. Tem muitos resultados e frutos que eu quero colher que eu ainda não colhi. E aí eu vou falar uma coisa que pra você vai parecer bem doida. Pode ser que eu não colha. Olha que doido. Porque Deus já falou isso comigo. Senhor, eu tô fazendo isso, eu tô trabalhando, eu atendo as pessoas, eu trabalho, eu tô vivendo meu propósito todos os dias. Eu evito de me distrair, me distraio sim. Mas eu tô ali buscando. Eu faço meu tempo no secreto. Cadê eu? Isso aí, Arlete. E aí, algumas vezes eu falo, Deus, e esse resultado aqui que eu quero? Que eu preciso? Pra quê? A pergunta é, para que você precisa desse resultado? Uma vez eu atendi uma moça que um dos objetivos dela era comprar um carro. E ela nem tinha carteira ainda de carro. E aí, eu falando com ela, por que você quer ter um carro? Mas é porque eu quero, pra ter autonomia e tal, tal, tal. E nas investigações da camada na mentoria, que é a Reconecta Start, o que a gente entendeu? Ela queria um carro, sabe pra quê? Pra esfregar na cara do ex-namorado que ela podia comprar um carro. E aí, faz um esforço enorme, compra o carro. O que acontece com ela? Me fala. O que vai acontecer? Fala pra mim. Ela vai falar, uau, tô super feliz. Não, ela vai falar assim, ok, é só isso? É o que tá acontecendo com muitas de nós.
Porque nós estamos distraídas olhando para fora e buscando sucessos e resultados e objetivos que, na verdade, não é aquilo que faz sentido para a mulher que você se tornou. Então, se não faz sentido, por que você está nesse trabalho? Por que você está fazendo a mesma coisa? Por que você está nessa carreira? Porque você continua fazendo as mesmas coisas. Aí vem Mateus 8:36. Ó, Mateus não, gente. Marcos, desculpa. Abre aí se você tiver com uma Bíblia perto. Senão você marca aí, anota e depois você abre. Marcos 8:36. E fala o seguinte: pois, o que adianta ao homem? Vou falar para você. Pois, o que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Versículo 37. Ou, o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Em outras versões, que proveito há se alguém ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? A alma, gente, tem a ver com a sua identidade. A alma tem a ver com o seu propósito. Esse desconforto da Joana, que pode ser o seu, esse conflito silencioso, ele, na verdade, é um grito interno que tá lá. Cara, tá na hora de você buscar outras coisas. Jesus não está dizendo na palavra aqui que conquistar é errado. Ele está fazendo uma pergunta. Qual é o preço das suas conquistas? Qual tem sido o preço que você tem pago na sua saúde, na sua família, nos seus relacionamentos, no seu tempo com Deus? Porque existe um sucesso, gente, que aproxima você de Deus. E existe um sucesso que afasta você daquilo que realmente importa. Pegou aí? Claro, na palavra Deus fala que Ele quer que a gente frutifique. Mas ele fala também que a gente só vai dar fruto se a gente estiver nele. E estar nele tem a ver com você ser quem você nasceu para ser e viver o seu propósito. Então eu quero que você pegue, lembra a palavra que eu falei para você guardar? O que significa sucesso para você? Escreve aí, pega essa palavra. Quem falou paz, quem falou determinação, quem falou que é fazer o que ama. Pensa aí, o que significa sucesso para você? Agora responde essas 3 perguntas. Primeira delas, esse sucesso é realmente seu? Eu entendi que parte do sucesso que eu estava buscando, já trabalhando com o que eu trabalho, já fazendo o que eu faço, mas desesperada às vezes para ter alguma coisa ali que não estava acontecendo, que ele tinha a ver com essa necessidade, de novo, de aprovação e validação das pessoas. Cuidado. Nós estamos num tempo onde as pessoas expõem dinheiro, status, bolsas de marca, carros, casas, viagens, etc. E a gente vai seguindo no feed e no coração, acreditando que eu só vou ser bem-sucedida quando eu alcançar isso. Como isso eu nunca estou alcançando, eu sou uma pessoa que não sou bem-sucedida. E isso vai reforçando que você é incapaz, que você não merece, entende? Então, olha para o que você definiu quanto sucesso e responde essa pergunta. Esse sucesso é realmente seu? Essa carreira, esse lugar que você está trabalhando, que você diz que não está satisfazendo mais, você está aí por quê? Porque faz sentido para você? Karina, mas eu preciso continuar para pagar minhas contas. Ok, não tem uma outra forma de você fazer coisas que paguem as suas contas? Porque a partir do momento que você estiver vivendo algo para qual você foi chamada, você vai pagar suas contas. Só que você vai pagar suas contas com alegria. Não com a dor de estar pagando elas. E eu tô falando aqui, gente, porque eu preciso trazer uma intervenção aqui muito, muito importante. Não acredite, e isso tem a ver com o evangelho, né, da prosperidade. Nós estamos num mundo agora onde todo mundo, inclusive os evangélicos, né, talvez principalmente eles, estão falando que prosperidade é a forma que você está vivendo aquilo que Deus quer. Sim. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está vivendo, cumprindo os planos dele, quando a gente está vivendo de acordo com a nossa identidade, não com aquilo que disseram a nosso respeito, e conectado com o nosso propósito, a chance de você prosperar de forma muito mais natural e com mais leveza é o que eu ensino dentro da comunidade da mentoria.
Mas não significa que o fato de você não prosperar, como as pessoas estão falando aí, mostrando e vivendo, não significa que todo mundo vai chegar nesse lugar. Não vai, gente. Sempre haverá pobres e ricos. Karina, mas eu quero ser da parcela do rico. Bora, corre atrás. Faça o que precisa ser feito, sem você sair do centro da vontade de Deus, sem você ferir princípios, sem você sacrificar o que é importante, a sua saúde, seu corpo, sua alma, seu espírito, sua família. Faça. Porque pode ser que sim, você precisa ser aquela pessoa que vai prosperar tanto que as vidas de muitos serão impactadas. Você acha que Deus está levantando? Você acha que tem muita gente aí que vocês ficam julgando, que tá aí prosperando, pessoa que é bilionária, milionária, e de repente agora se converteu, você fala, sei. Deus está levantando essas pessoas sim, porque ele tem urgência de que outras pessoas, e muitas, e milhares e milhões, entendam e reconheçam quem é ele. Todo propósito tem a ver, gente, com você conhecer a Deus, permanecer conhecendo a Deus e torná-lo conhecido. Se alguém te ensinou de outra forma, tudo bem. Essa é a forma como eu aprendi, que ele me ensinou e que eu ensino. Então a primeira pergunta é, o sucesso que você tem buscado realmente é seu? E a segunda pergunta é, o que ele tem te custado? O que ele tem te custado? O sucesso que você está buscando. Isso mesmo. Essa quantia de dinheiro por mês, esse reconhecimento, essa validação, esse cargo, esse negócio. O que ele tem te custado? No meu caso, me custou a minha saúde. Relacionamento e saúde física. E no seu caso? Tá valendo a pena? Se tiver, segue o baile. Terceira pergunta pra gente ir encerrando. Se ninguém te aplaudisse, se ninguém reconhecesse, se ninguém visse esse sucesso, você continua buscando e desejando isso? Essas perguntas vão mudar a forma como você vive a sua vida. E são essas perguntas que nós vamos aprofundar na sala secreta na semana que vem, quarta-feira. A gente vai fazer uma aula secreta que eu vou liberar, vai ser para o grupo Alinhadas e para a comunidade. E você pode participar de forma gratuita, comentando no direct sucesso. Quando você comentar, você vai ter 2 presentes. Primeiro, quem tiver no grupo Alinhadas hoje, eu vou liberar o acesso à sala do Zoom da Roda Terapêutica para você participar, tá? Lá, mas quem tiver no grupo Alinhadas. Não vou liberar aqui no Instagram, tá bom? Na semana que vem, quem tiver no grupo vai receber o acesso e o material para participar da aula secreta no Zoom, que não é no Instagram. Ok? Para isso você tem que entrar lá. Você vai mandar sucesso no direct ou entrar na minha bio, que vai ter lá grupo Alinhadas. Você entra lá dentro que você vai ficar sabendo de tudo, tá? E aí, por que nós fazemos roda terapêutica? A Mari tá aqui. Mari, você tá aí? A Mari é que vai conduzir. Mariane é aluna da comunidade, é minha mentorada e ela é uma terapeuta maravilhosa, cristã. E ela vai conduzir, a gente vai falar sobre feridas emocionais e autoestima. Por quê? Porque as feridas emocionais que a gente sente, que a gente vive, eles acabam impactando a nossa autoimagem e isso impacta aquilo que a gente alcança. Porque a maioria das vezes, gente, o que você não alcançou não é falta de competência. Entendeu? Na verdade, é que o medo tá guiando as suas decisões e você precisa sair desse lugar. Quando você vem para a mentoria, a gente faz o mapa da identidade. No mapa da identidade, a gente consegue ver claramente qual é a ferida. Inclusive, as alunas da comunidade, eu dei uma oportunidade de fazer o mapa, quem não é mentorado. Porque quem vem para a Reconecta Start, que está com as vagas abertas, a gente está dando de bônus o mapa, tá? Então, observa a sua vida, para de viver esse conflito silencioso. Se você está angustiada, insatisfeita, sai do lugar da culpa, de achar que isso é porque você é uma mulher ingrata, você não pode. Não, pode sim. Porque às vezes esse desconforto, observe, tá, gente? Porque tem muita mulher vitimista, reclamona e murmurenta. Se você é uma mulher reclamona, murmurenta e vitimista, você precisa ser curada. Aí sim, aí é ingratidão. A sua insatisfação com certeza é ingratidão. E eu conheço várias. Agora, se você não é essa mulher, mas está se sentindo insatisfeita, isso é um desconforto que vai para gerar mudança. Faz parte da crise que Deus permite a gente viver pra gente sair. Comigo foi assim. Só que eu fiquei ano. Desconforto e operando aqui, ó. Todo mundo, atendendo todo mundo, fazendo tudo pra todo mundo, executando, porque eu fazia 1000 projetos ao mesmo tempo, eu tinha 2 negócios, eu tinha um ministério, eu tinha as meninas, eu participava da escola das meninas, tudo. Fazia tudo. Aí, o que aconteceu? Cara, essa mulher não para, vamos parar ela no corpo.
vai pra cama. Pra que você vai esperar isso acontecer, né? Não precisa. Então, muitas vezes, o fato de você não parar e tomar consciência do porquê você faz o que você faz é o que acaba às vezes, te adoecendo. Então, quando a necessidade de aprovação, o medo da rejeição, essa sensação de nunca ser suficiente está conduzindo a sua vida, até o sucesso que você alcança perde o sabor, sabe? É sabor sucesso. Ai, gente, falei muito geração Z agora. Só fala de aura, né? Mas vamos lá. Mas é sabor sucesso, entendeu? Então, por isso que eu tô te liberando esses 2 presentes. Eu me comprometi, eu e a Mariane, que tá aqui, ó, Café com a Bíblia, segue o Café com a Bíblia, que a Mariane posta sobre conteúdo sobre a Bíblia, mas também posta sobre identidade, sobre você se curar. Mas eu quero te dar esse presente. A gente vai te dar um presente hoje, é você participar da roda terapêutica, se você não é aluna da comunidade e tiver no grupo Alinhadas. E o outro presente é você ter a possibilidade de ter uma aula comigo muito mais profunda. Você imagina, aqui é 1%. Quem vem para a comunidade tem mais, quem tá na mentoria tem mais, mas você pode participar de uma aula, que é uma aula para a comunidade, que você tem acesso na semana que vem, tá? Beleza? Amadas, vamos terminar? Eu quero terminar com uma frase para você, ok? O maior risco da gente não viver o nosso propósito não é viver uma vida mais difícil, sabe? É viver uma vida sem sentido, que realmente nunca foi sua. Às vezes você tá buscando, se você não tiver clareza de quem você é e do seu propósito, para onde você está caminhando, você vai ter resultados, mas esses resultados às vezes eles não servem a você, eles vão servir para os outros. E isso não te preenche. Então, se essa conversa falou com você de alguma forma, começa a me seguir se você não segue. Entra pro Grupo Alinhados para você ter acesso a mais conteúdos. Porque esse talvez seja o primeiro passo para essa mudança sua, para eu poder te ajudar e te acompanhar nessa jornada. Fez sentido para vocês, gente? Me conta aí, em uma palavra, qual foi o insight que você teve nessa nossa live, que a gente tá encerrando? Porque acabou minha água e eu preciso fazer almoço. Me fala aí. Gostaram? Fez sentido? Uma chave virou? Comenta aqui pra mim pra eu saber. Fala pra mim. Gente, olha, eu tô toda... Esse povo aí que fica encorajando a gente a ser melhor, se a Roberta estivesse aqui, eu ia falar isso com ela. Parte disso aqui é culpa dela. Porque a gente olha e fala, cara, a mulher tá sempre melhor, a gente tem que ficar melhor, gente. A gente vai falar sobre isso hoje na roda. Fez sentido? Hora de avançar, então bora. Queridas, então, pra quem quer dar um passinho, e é gratuito, entra no Grupo Alinhadas, que lá você vai ter acesso à roda terapêutica e você vai ter acesso à aula de semana que vem. Pra quem já é minha aluna, se organiza para participar, que é uma oportunidade de ouro de você estar na roda hoje e ter uma intervenção de uma psicóloga terapêutica ali, ó, pra tirar você da onde você tá. Tá bom? Tô esperando vocês. Beijos. Fiquem com Deus.